Vou compartilhar com vocês hoje etiquetas escolares adesivas no tema Wandinha Adams. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e eu estou aqui no Pixel Lab através do meu celular para desenvolver o modelinho de etiquetas escolares, tá bom? Vou deixar a corzinha branca, vou vir aqui no tamanho da imagem, vou escolher o formato A4, pois eu vou usar a minha guia para medidas, tá bom, pessoal? Então aqui eu coloquei 2100, 2970, altura e largura, para ficar igual a folha 4. Aqui do maisinho da galeria, eu vou escolher a minha régua. Essa minha régua está configurada para folha 4, então eu vou no menu aqui do meio, vou deslizar pelo menu, vou no tamanho relativo e vou deixar em 100%. Aplico. Na posição, me certifico que está centralizadinho aqui e aplico novamente. Vou em camadas aqui em cima e vou bloquear essa imagem, ela não se mexe mais, tá bom? Vamos dar um zoom aqui mais pro cantinho, mais ou menos aqui. Habilita e desabilita o zoom, tá bom, pessoal? Vou clicar ou aqui embaixo em formas ou aqui em cima no atalho, mesma coisa, tá bom? Aqui em formas, eu vou começar alterando a cor desse quadradinho. Vou usar a forma quadradinha mesmo. Escolher um rosinha aqui, só pra gente visualizar melhor. Nesse menuzinho das formas, eu tenho aqui o raio, olha só. Posso deixar curvado as laterais dessa minha forma. Eu vou, primeiramente aqui, esticar um pouquinho pro lado. Vou deixar mais retangular essa imagem. Eu acredito que 20 vai ficar legal para esse arredondadinho aqui no canto, tá bom? Vou aplicar nesse formatinho mesmo. Vou deslizar pelo menu. Na posição, eu vou jogar lá em cima e... Opa, lá no canto, né? Que foi primeiro e lá em cima. Vou iniciar o tamanho dessa etiqueta adesiva 9x6, né? Vou iniciar com esse tamanho. Então, eu vou deixar 9 aqui de largura, bem em cima do 9 e 6 aqui embaixo. 9x6 e aplico, tá bom, pessoal? Então, vai ficar desse tamanho. Essa etiqueta 9x6 eu consigo colar em cadernos, pastas, né? E apostilas, é um tamanho legal para isso. Então aqui eu tenho uma medida, eu vou fazer cópia dela, ela já tá lá posicionadinha no cantinho. Eu posso também utilizar a medida 8,5, que é aqui, por 4. 8,5 por 4. Caso você ache muito grande 9x6, você pode utilizar 8,5 por 4 e você consegue também etiquetar os cadernos, apostilas e pastas, tá bom? Acho que pasta 9x6 fica um tamanho legal para pasta, aquelas pastas simples com elástico. 8,5 por 4 dá para utilizar também nos cadernos e apostilas, tá bom? Vou fazer mais uma cópia. Eu gosto de utilizar a medida também 5,5 por 4. Posiciona aqui. E aqui eu vou até o 4 que já estava, aliás, né? 5,5 por 4. Eu gosto de utilizar essa medida aqui para colocar na cola líquida. Se for utilizar na cola líquida, pessoal, nessa posição aqui, em pé, tá bom? Aí aqui na largura fica 4 e aqui na altura fica 5,5. Serve na cola líquida de 40 gramas, tá bom? Dá para colocar no kit de escovação, no estojo, depende da sua necessidade. Mas esse tamanho dá, por exemplo, na cola líquida de 40 gramas. Vou deixar aqui, vou fazer mais uma cópia. Gosto também de utilizar para cola bastão 8,5 de largura e na altura 5,3. Posso dar um zoom aqui melhor, né, pessoal? No 5 eu tenho que contar mais 3 tracinhos aqui no cantinho, né? Então, tem que descer mais 3 pontinhos aproximadamente aqui, tá bom? Então, essa medida de 5,3 por 8,5 dá para cola bastão de 40 gramas, tá? Faz a volta inteira naquela colinha bastão. Então, um tamanho legal para isso. Na tampinha da cola bastão dá pra gente fazer também. Aí eu uso a forma redondinha aqui. Vou deixar no mesmo tom. Na colinha bastão, na tampa, eu preciso, pessoal, de 2,5. Então, deixa eu aplicar aqui. Vou jogar lá pro cantinho e pra cima. Então, pra colinha bastão, eu preciso de 2,5 para fazer dar certo na tampinha da cola bastão, tá bom, pessoal? Vou fazer mais uma cópia. Outra medida que nós podemos utilizar é a medida de 6 centímetros por 1,5, aqui nesse formatinho. Essa medida de 6 centímetros por 1,5, eu consigo adesivar aquelas borrachas simples, borracha número 60, aquela borrachinha branquinha, retangularzinha, bem simplesinha. Você consegue adesivar a borrachinha e deixar ela mais personalizadinha. Não vai cobrir a borracha toda, essa medida é só uma faixa dela, tá bom? Fica bonitinho também. Eu vou fazer mais uma cópia dessa forma. Eu vou editar essa forma, pessoal. Eu vou tirar o arredondado dela, vou deixar retangular mesmo. Vou utilizar a posição relativa, jogo lá no canto, lá em cima. Eu vou deixar uma medida aqui de 3 centímetros de altura e 16 aqui de
de largura. Essa medida me atende para eu adesivar os lápis, tá bom? 16 por 3, né? Aí você pode posicionar na forma que você quiser a sua folha, ou em pezinho assim, daí ela vai ficar 3 por 16, né? Ou vocês podem deixar ela viradinha. Eu vou fazer mais uma cópia dessa forma. Eu gosto de utilizar a medida de 1,5 cm por 3. Vamos deixar um zoom maior pra gente visualizar aqui, deixar bem posicionadinho em cima do 3. E aqui é posicionadinho em cima do 1,5. Então, eu gosto de utilizar essa medida menor aqui para adesivar os lápis, número 2, lápis preto de escrever mesmo, apontador, tesoura, lápis de colorir, tá bom? Dá pra gente fazer nessa medida aqui, de 1,5 por 3 também. Vai ficar um tamanho legal para colocar nos nossos lápis, tá bom? Dá para você dar a volta toda na pontinha do lápis, por exemplo, para abraçar o lápis e você marcar com o nominho da criança. Bom, pessoal? Então, acredito que essas medidas consigam nos atender para adesivar os nossos materiais, tá bom, pessoal? Então é bem simplesinho, utilizando essa régua guia aqui, vocês conseguem fazer essa medida, tá bom? Então, pessoal, a intenção era mostrar para vocês que é super simples de redimensionar utilizando aqui uma régua guia, tá? Os tamanhos das etiquetas adesivas escolares. Então, nós vamos começar trabalhando com essa medida aqui 9 por 6, tá bom? Eu vou utilizar a posição e vou centralizar ela, que eu gosto de manter as coisas alinhadas. Então, deixar ela centralizada aqui. Vou selecionar ela, vou deixar ela selecionada, né? Centralizadinha, e vou deslizar pelo menu e vou escolher a textura. Vou clicar nesse símbolo da imagem e aqui eu já tenho vários elementos do tema da Wandinha Addams, tá bom, pessoal? Eu vou começar com esse fundo roxo aqui. Vou deixar ele mais estreitinho, esse retângulo, vou tirar ele da forma quadrada e deixar ele mais estreitinho, mais retangular desse jeito. Vou deixar esse tom mais escuro pro outro lado, então eu vou inverter o outro lado, vou deixar assim. Vou escolher essa textura com esse fundo, tá centralizadinho ali. Vou clicar no maisinho da galeria e da minha galeria, vou trazer a Wandinha aqui. Ela tá dançando, vou aplicar no formato que já está e vou diminuir o tamanho dela. Vamos deixar mais ou menos 7 aqui, para ter como referência um tamanho que a gente deixou ela. Com a personagem da Wandinha selecionada, vou no contorno e vou habilitar um contorno. Vou deixar no contorno 3 na corzinha branca e aplico só para dar um destaque para ela nesse fundo aqui, tá bom? Vamos dar um zoom para visualizar melhor. Vou voltar no maisinho e da galeria eu vou trazer para cá uns corvos que fazem parte do contexto da série. Opa, pegar esse que tá sobrevoando aqui, vou usar o tamanho relativo, vou diminuir ele, já bem menor do que ele está, só como um detalhe aqui na parte de cima da minha tag. Aplico, vou fazer cópia dele mesmo, trazer mais pra cá e vou alterar um pouquinho a posição que ele está, vou fazer mais uma cópia dele, vou trazer pra cá também e diminuir um pouco mais. Vou deixar aqui o desenho dos 3 corvos como detalhe da minha tag. Vou voltar lá pro maisinho e da minha galeria, vou trazer umas rosas que eu separei para desenvolver esse tema. Vou virar essa rosa, aplico, vou usar o tamanho relativo, vou diminuir e vou trazer essa rosa aqui próximo ao vestido dela. E vou deixar essa rosa bem aqui no cantinho, vou fazer uma cópia dessa rosa, vou trazer mais uma aqui, mais ou menos, que tá bom também. Organizei as rosas aqui no local, né, que eu gostaria que ficasse. Vou voltar no maisinho da galeria, tem um formato de uma caveira com as rosas já. Vou pegar esse que tem um contorno em preto, vou aplicar, vou usar o tamanho relativo e vou diminuir um pouco. Vou trazer aqui e manualmente eu faço o ajuste. E assim eu fiz o formato da tag que eu gostaria, com o primeiro fundo, que é o roxinho. Então esse é o formato da primeira tag que eu gostaria de fazer, tá bom, pessoal? Eu vou copiar esse fundo aqui, já vou deixar ele aqui embaixo, vou criar uma segunda opção, mas eu vou agrupar essa parte de cima, né? Vou mesclar. Clico aqui em cima em camadas, habilito a opção da mesclagem, vou selecionar o que eu gostaria de mesclar. Aplico, vou selecionar tudo e mesclar. Ok, então eu transformo todos os elementos soltos em uma única imagem aqui. Esse aqui de baixo que tá rosinha é essa parte aqui, tá bom, pessoal? Então aqui eu criei meu primeiro modelo e aqui eu vou usar para fazer a segunda opção, tá bom? Eu já posso vir aqui no elemento texto
e inserir um texto, né? Eu posso vir aqui embaixo, clicar no azinho no texto, ou aqui em cima tem o atalho do texto. A mesma coisa, vou dar 2 toques sobre esse texto e vou colocar o nome da criança, Antonella. E aplico, vou escolher uma fonte, deslizo aqui pelo menu, opção fonte, e nas minhas fontes eu tenho algumas fontes que combinam com essa temática. Eu vou escolher uma, eu vou escolher essa daqui, a Lost, aplico ela, ok, vou deixar ela na cor preta, vou fazer uma cópia desse texto e vou escrever a série. Vou escrever 4º ano, vou colocar a bolinha aqui, ano C, ok, vou diminuir um pouco, vou utilizar a posição relativa, vou centralizar, e esse 4º C também. Vou centralizar aqui para os dois ficarem alinhados. E eu vou fazer a mesclagem desses 2 elementos de texto. Vou habilitar aqui, seleciono os 2 textos, clico na mesclagem e ok. Transforma esse texto em imagem, tá bom? Daí eu consigo manusear mais fácil aqui, tá bom, pessoal? Nesse texto que eu inseri com o nome da Antonella, que agora eu mesclei, eu vou colocar um contorno. Esse contorno ele será branco, branquinho, o tamanho 4. E aplico. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, vou posicionar aqui. Não tem problema pegar um pouco em cima da personagem, eu acho que assim já ficou legal, tá bom? Para essa segunda opção, eu vou trocar a textura. Vou excluir essa textura que está e vou escolher uma outra textura da minha galeria. A imagem que eu quero escolher é do vitral, então vou clicar nela, vou diminuir um pouquinho para ela ficar mais retangular e aplico. E assim já ficou legal. Eu vou aplicar um contorno nesta parte da minha etiqueta para não ficar invisível aqui no branco, para o branco não se misturar com o branco do fundo, né? Vou fazer uma cópia dessa imagem para ela ficar menor e centralizada. Vou deixar ela na cor branca para virar uma área da minha etiqueta em que eu possa digitar e o texto apareça melhor. Olha, apliquei, vou utilizar a posição e vou centralizar. Posição relativa, vou centralizar. Essa de trás também vou centralizar. Aqui nessa etiqueta, o contorno, eu vou deixar um pouquinho maior. Vou deixar um contorno 3 e aplico. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos centralizar, que eu acho que tá um pouquinho fora do alinhamento. Centralizar assim e centralizo assim e aplico. Vou tirar essa aqui um pouquinho mais, colocar um pouco mais para baixo, né? E tá centralizadinho. Eu vou mesclar essas 2 partes, tá bom? Vou habilitar a mesclagem aqui, vou selecionar o frame e o frame. Estão rosinha porque inicialmente eram rosas, tá bom, pessoal? Clico, vou fazer a mesclagem. Agora se transformou em uma imagem só, vou colocar embaixo do texto, que eu vou aproveitar esse texto. Volto no maisinho e da minha galeria eu vou trazer ela novamente. Da primeira vez nós deixamos essa imagem aproximadamente com 7 centímetros, né, pessoal? Eu vou fazer uma rotação 3D e vou inverter essa imagem, tá bom? Fiz a inversão aqui, ó, na rotação 3D, para que ela fique deste lado aqui. Vamos dar um zoomzinho, pois esse símbolo do vitral aqui atrás, o lado preto e branco é dela e o outro colorido é da amiga, né? Então, vou inverter para ela ficar desse lado e vou aplicar um contorno também, como eu fiz anteriormente na imagem com o fundo roxo. Vai ficar desse jeito. A camada com o nome eu vou trazer para frente para ela não ficar escondida ali. Não tem problema o nome ficar um pouquinho acima da imagem, porque vai ficar legal assim também, tá bom, pessoal? Então aqui eu crio 2 estilos diferentes. Deixa eu copiar esse nome aqui para ilustrar aqui embaixo também. Então eu criei 2 estilos diferentes para esse mesmo tema. Um tema mais coloridinho e um tema mais roxinho, mais pesado. Aqui acabou ficando um pouquinho mais suave, aqui não, né, pessoal? Ficou mais dark como é a personagem. Então eu vou criar esses 2 estilos utilizando aquelas medidas que eu fiz. Então aqui eu posso fazer um combinado das 2 tonalidades e desenvolver um pouco de cada etiqueta para cada item, ou eu posso fazer um tema só com esse fundo mais coloridinho, né, se for da sua preferência, ou com o fundo mais roxinho, se você preferir esses elementos aqui com um tom mais escuro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de redimensionar os tamanhos das etiquetas adesivas escolares aqui no Pixel Lab utilizando a régua guia. Eu vou deixar o link dessa régua para vocês baixarem na descrição desse vídeo. Eu vou deixar disponível para vocês esse kit roxinho para vocês fazerem o download também, para vocês inserirem o nome, a série, o nome de professor, matéria, enfim. E esse na versão mais coloridinha também, tá bom, pessoal? E vocês podem utilizar essas 2 versões ou fazer um combinado nesses 2 tons. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu volto aqui para responder para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Até os próximos episódios escolares. Valeu, galera! Tchau, tchau!